Jaciele aqui está em tratamento e deseja que Deus faça uma bênção na vida dela. Então, nas suas orações, interceda por ela, pelo seu esposo, para que o Senhor também possa sustentá-los na sua casa, porque isso é o desejo do coração de Deus. Irmãos e irmãos, salve os irmãos com a paz do Senhor. Quem trouxe a Bíblia? Quem trouxe a Bíblia? Muito bem, né? Essa aqui é a nossa espada espiritual, a palavra do Senhor. E todos os soldados de Cristo, como nós, devemos sempre estar com a nossa espada, que é a Bíblia, a palavra do Senhor. O nosso versículo de hoje está escrito em Efésios, capítulo 6 e versículo 11. Vamos aprender? Todo mundo. Vamos falar o versículo? Grazi, Jamile. Vistam-se com toda a armadura de Deus. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. O versículo do dia está nos ensinando que nós devemos nos revestir com toda a armadura que Deus nos dá para ficar firmes contra as armadilhas do diabo. E hoje nós vamos aprender quais as armaduras de Deus que devemos vestir. As armaduras, aquelas roupas que os soldados usam para ir à guerra. Nós também temos as armaduras espirituais, porque a palavra do Senhor diz que a nossa guerra não é com o nosso irmão, é com os nossos vizinhos, os nossos colegas. A nossa guerra é espiritual, contra as coisas do mal, os espíritos do mal. E nós vamos aprender hoje como nos revestir de toda a armadura de Deus. A armadura de Deus, a armadura é uma roupa usada pelo soldado para se proteger na guerra. E Paulo, um grande pregador do Evangelho de Cristo, escreveu uma carta para os Efésios. Ele queria ajudar as pessoas que moravam em Éfeso a se prepararem para as lutas. Quem foi que escreveu a carta para os Efésios? Um grande pregador do Evangelho de Cristo, chamado Paulo. Quem foi que escreveu a carta para os Efésios? Paulo. Ele escreveu a carta para quem? Para o povo de Éfeso, com o propósito de ensinar o povo a se prepararem para quê? Para a luta, para as lutas que eles iriam enfrentar, né, espiritual. Mas a nossa luta não é contra as pessoas, e sim espirituais. Contra o inimigo de Deus. Quem é o inimigo de Deus? Quem é o inimigo de Deus? O diabo. Então a nossa contra ele. Contra o inimigo de Deus. Quem foi que escreveu a carta? Paulo. Para ensinar o povo a quê? A se revestir, né? Ensinar o povo as armas espirituais que ele deveria usar para vencer quem? O inimigo de Deus, né? Que é o diabo e também é o nosso inimigo. Por isso que o versículo do dia diz: vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas de quem? Nós devemos estar firmes contra as armadilhas de quem? Vocês estão ouvindo? Isso, do diabo. Então hoje nós vamos aprender como nos preparar usando a palavra do Senhor para estar firme e vencer o diabo. Ou seja, é uma batalha espiritual e nós vamos guerrear e vamos vencer. E vamos vencer o inimigo, porque nós temos um Deus que pode estar com a gente. Amém? E a primeira armadura que devemos usar, vamos aprender agora.
No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 14, está escrito: portanto, estejais preparados. Usem a verdade como centurião. A nossa primeira armadura que devemos usar é essa. O cinto, né? Um centurião. O cinturão segura e mantém firme todas as outras peças da armadura. A verdade nos mantém firme contra as mentiras do inimigo. O inimigo coloca mentiras, usa pessoas para falar mentira, coloca mentiras na nossa mente. Mas nós devemos estar firmes na verdade, que é Jesus. Devemos sempre falar a verdade, né? Devemos estar sempre com a verdade, que é Jesus, falando a verdade e se afastar das mentiras. Nós devemos estar sempre com a verdade e se afastar das mentiras. José? Pois é assim que um soldado de Deus faz. Para conhecer a verdade, e para conhecer a verdade e nos preparar, precisamos o quê? Estudar a Bíblia, né? Como é que nós vamos conhecer a verdade e se preparar se nós não estudarmos a Bíblia? Se nós não conhecer a palavra do Senhor, como é que nós vamos saber a verdade? Como é que nós vamos se preparar para ir morar no céu? Nós temos que estudar a Bíblia, né? Ler a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz: o meu povo se corrompe por falta de conhecimento. Se você não tiver conhecimento do que é a vontade de Deus para a sua vida, como é que Deus quer que você viva, você não vai saber a vontade de Deus. Se você não estudar, não ler, ir para a igreja, às vezes, em vez de estar assistindo desenhos do mundo, estar assistindo desenho bíblico, que nos ensina a palavra do Senhor, que nos ensina como devemos viver uma vida que agrada a Deus. Então, a primeira armadura que devemos usar é o cinto da verdade, né? E devemos estar sempre com a verdade, sempre com Jesus, que é a verdade, e firmes na verdade. E a segunda armadura, Paulo nos ensina no capítulo 6, versículo 14, diz: vistam-se com a couraça da justiça. A couraça da justiça é essa que devemos nos vestir. A couraça da justiça, ela protege o quê? O que é que tem aqui no meio? Uma armadura. Na verdade. Dentro do corpo da gente, o que é que tem aqui nessa parte? Uma armadura. Bem no corpo da gente, aqui no meio, assim, tem o coração, né? Então, a armadura, a couraça da justiça, ela protege o nosso coração. A justiça, fazer o que é certo aos olhos do Senhor. Quando a gente faz o que é certo aos olhos de Deus, estamos fazendo justiça, né? E vamos fazer o que é certo diante de Deus. Quando escolhemos fazer o que é certo, estamos protegendo o nosso coração de quê? Do pecado. Quando nós escolhemos fazer o que é certo, estamos protegendo nosso coração de quê? Do pecado, né? Das mentiras do diabo, das coisas ruins, das coisas mal, que o pecado, ele nos afasta do Senhor. E nós devemos proteger o nosso coração com a couraça da justiça, para proteger o nosso coração do pecado, para não se afastar de Deus, estar sempre firmes com Jesus. E quando nós seguimos os ensinamentos e fazemos o que é certo, estamos nos revestindo da couraça da justiça. Ser honesto com as pessoas, falar sempre a verdade, fazer o que é certo e tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. Então essa é a segunda peça que devemos usar, que é a couraça da justiça. A primeira é qual? O cinto da verdade, que devemos estar sempre na verdade, né? E a segunda é a couraça da justiça, proteger o nosso coração de quê? Do mal, né? Das mentiras do diabo, do pecado. E a terceira peça é o sapato do Evangelho da Paz.
Sapato do Evangelho da Paz. A palavra do Senhor diz no versículo 15: e alcancem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. O escalçado, ele nos ajuda a manter firme, né? A gente pisa firmes. O Evangelho da Paz é a boa notícia sobre Jesus. A salvação, que somente por Ele, a salvação que vem somente através de quem? De Jesus, né, que recebemos. Então, esse sapatos do Evangelho da Paz nos ajuda a manter firmes para alcançarmos a salvação, que é somente através de quem? Jesus. Devemos compartilhar sobre o seu amor com as outras pessoas, para que as outras pessoas venham conhecer também a Jesus. E conhecer a Jesus, andar nos caminhos do Senhor e obedecer os mandamentos do Senhor, para que um dia vá morar eternamente no céu. Então devemos estar sempre com o cinto da verdade, que andar sempre na verdade. Com o que mais? Né, proteger o nosso coração e andar sempre no caminho da paz, espalhando a paz, falando do amor de Jesus para com os nossos irmãos. E a quarta peça que nós devemos usar é o escudo da fé. Essa peça aqui que nós devemos usar. E a palavra do Senhor diz no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 16: e levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos do fogo do maligno. O escudo é uma peça muito importante na armadura de um soldado. Para que é que o soldado usa o escudo? Para se proteger dos filhos. Para se proteger, muito bem. E nós devemos usar esse escudo da fé para se proteger do maligno. Quem é o maligno? O diabo, muito bem. Pois ele nos protege do nosso inimigo e do inimigo de Deus. O inimigo lança em nós pensamentos ruins, mentiras, desejo de fazer coisas erradas e nos afasta de Deus, né? Porque quando nós peca, quando a gente faz coisa errada, nós se afastamos de Deus. E o inimigo quer lançar isso na gente, mas nós devemos nos proteger com o escudo da fé para se proteger do maligno, né? Devemos nos proteger com a fé em Deus e acreditar nas suas promessas. Assim estaremos usando o escudo da fé, que nos protege contra quem? Contra o diabo, né? E a quinta peça que nós devemos usar é o quê? O capacete da salvação. O capacete protege o quê? A cabeça, muito bem. E nós devemos proteger a nossa mente, né, com o capacete da salvação. Isso quer dizer que devemos lembrar que Jesus foi quem nos salvou. E se você já convidou Jesus para morar no seu coração, Ele é o seu Salvador. Devemos sempre encher a nossa mente de coisas de quê? Devemos encher nossa mente de coisas de quê? Coisas de Jesus, né? Ler a palavra do Senhor, estar louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, buscando a presença do Senhor, orando, louvando, lendo a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela nos ensina, diz que nós devemos meditar na lei do Senhor dia e noite. E se a gente fazer isso, nós estamos protegendo a nossa mente com o capacete de quê? Da salvação. E a sexta peça que devemos usar é a espada do Espírito, né? A espada é uma arma muito poderosa, né? O soldado usa a espada, né? E nós que somos soldados de Cristo devemos usar essa espada poderosa.
mas precisamos saber usá-la, né? Sim. Precisamos saber usar essa arma poderosa, que é a espada do Espírito, a palavra de Deus, a Bíblia. Com a Bíblia podemos aprender sobre Deus, como viver uma vida que agrada a Deus. A palavra de Deus, ela é muito poderosa e nos ajuda a vencer o quê? O mal. Assim como os soldados sabiam usar a espada para se defender, precisamos conhecer a Bíblia para saber se defender também, né? Porque se nós não ler, se a gente não meditar, a gente vamos conhecer? Não. E nós também precisamos conhecer para saber se defender do nosso inimigo, né? Vocês lembram que Jesus foi tentado no deserto? E qual foi a arma que ele usou para se defender do inimigo? Foi a espada. Que a espada é o quê? Dos espíritos. Ele usou a espada do Espírito, que é essa daqui, ó. A palavra de Deus. E assim como Jesus usou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para se defender do inimigo, nós também vamos usar essa espada muito poderosa para se defender do nosso inimigo, né? Então aqui está toda a armadura de Deus que nós devemos usar para se defender dos nossos inimigos, que é o cinto da verdade. Devemos andar sempre com a verdade, a couraça da justiça proteger o nosso coração, os sapatos da paz, né? O capacete da salvação, o escudo da fé e a espada do Espírito para vencer o nosso inimigo. Amém? Amém. Vamos para a participar? Vamos para frente? Brasil. Deixa eu pegar aqui. Qual vai ser a primeira? A vitória, né? O que Jesus usou para vencer o diabo? A espada do Espírito, né? Que é o que é a espada do Espírito? Muito bem. Agora, a Larissa. Qual é a primeira peça da armadura de Deus? Gente, não é pra falar não. Muito bem, o cinto da verdade. É, mas porque o Rian falou. Meninos, Quem deve, a Bia, né? Quem deve vestir a armadura de Deus? Mas, meus amados irmãos, foi o processo. E hoje, Qual o tipo de pessoas que deve vestir a armadura de Deus? sociedade futura está ameaçada. Mas eu quero dizer, outrora, os pais espantavam José. Sabe, José? Qual tipo de pessoas, quem é que deve vestir toda essa armadura de Deus? Qual tipo de pessoas que deve vestir? Que tem Deus. Muito bem, vale, né? Tchau. Que crê em Deus, que serve a Deus. Já mandei otária. Foi, não. José. Você tá na igreja, não tá em casa. Qual a José. peça da armadura que protege o nosso coração? Não, senta. Jamile, qual a peça da armadura que protege a nossa mente? A salvação.